João 4, a partir do 19, vamos ler até o 30, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Queridos, a gente tem estudado aqui toda quinta-feira, já quase 2 meses, sobre culto, sobre adoração, sobre louvor. E aí, na verdade, a gente tem estudado sobre adoração. E a gente tem entendido aqui a cada quinta-feira que a adoração não se resume a cantar. A adoração não se resume a levantar a mão no momento do culto, chorar ou se alegrar. Mas a adoração envolve toda a vida. E aí a gente tem tentado aplicar esse tema em diversos momentos. E hoje eu queria frisar algumas coisas que eu já falei aqui em algumas quintas-feiras, mas também repetir outras coisas, porque tem muitos irmãos aqui que não tiveram oportunidade de estar com a gente sempre. Então hoje eu queria falar do culto que agrada a Deus. Queria falar do culto como uma forma de adoração. Porque já falei muito isso aqui e repito. Às vezes há um erro muito grave na igreja evangélica brasileira que acha que dentro do culto há um momento de adoração. E esse momento é quando a gente canta. E a gente tem tentado desconstruir isso aqui nos nossos estudos de quinta-feira, dizendo que não existe isso. O que existe é que toda a nossa vida deve ser uma vida de adoração e que quando a gente se reúne como igreja para cultuar a Deus, todo esse período tem que ser entendido como um período de adoração. Desde o primeiro momento que você chega aqui, desde a primeira oração que você faz, do louvor, do ofertório, tudo tem que ser entendido como um culto, como aroma suave e agradável ao nosso Deus. Então é isso que a gente tem tentado estudar aqui. Certa feita, o reformador João Calvino, terminando uma pregação, ele fez uma oração. E aí ele diz assim, Deus Todo-Poderoso, visto que sempre nos perdemos nos nossos pensamentos, visto que sempre, quando tentamos te adorar, não conseguimos fazer plenamente, aí ele pede, permite, pois, que permaneçamos na obediência pura da tua palavra e que nunca nos desviemos para lado algum. Isso é uma realidade, não sei se você vive isso, mas às vezes eu me pego durante o culto aqui, pensando nos avisos que eu tenho que dar no final do culto. Às vezes eu me pego no culto aqui pensando na festa do Empim, por exemplo, no projeto Nilson Braga que está chegando, isso é muito real, isso é muito comum no nosso meio. A nossa mente voa, a nossa mente ela vai. Quando a gente vê, a gente já perdeu o foco e o propósito porque estávamos aqui. E aí, ciente disso, ele diz, olha, visto que o nosso pensamento se perde, visto que quando a gente tenta te adorar, a gente não consegue fazer isso plenamente, faz o seguinte então, Senhor, nos permite que a gente fique firme na obediência da tua palavra.
que a gente não vá nem para a direita nem para a esquerda. Isso nos basta. E aí, em outras palavras, outro reformador, o Lutero, ele diz assim, escrevendo a ordem do culto para a igreja da Reforma Protestante. Ele diz: se a palavra de Deus não é pregada, seria melhor que os homens não cantassem, não lessem, não orassem e não se reunissem. Então, os reformadores sempre tiveram em mente que a palavra, e somente a palavra de Deus, pode nos conduzir a uma correta forma de adoração. Somente a palavra pode nos dar elementos, capacidade, nos aperfeiçoar, nos dar ferramentas, nos capacitar para que a gente, com as nossas limitações, o pensamento que voa, as nossas fraquezas, assim a gente pode agradar o nosso Deus, quando a gente cumpre, obedece e permanece fielmente obediente à palavra de Deus. Então, os reformadores sempre entenderam isso. Não saia da palavra, não fuja da palavra, não se desvie da palavra. E aí, claro, por meio da palavra, Cristo opera. O nosso mediador opera. O nosso Salvador se faz presente. O nosso Salvador ganha corpo. Por exemplo, a gente tem pregado aqui domingo após domingo sobre o Evangelho de Lucas e principalmente agora temos pregado sobre a parte que vai envolver a crucificação de Cristo. A gente consegue imaginar. Cristo fica, não que ele não seja, mas Cristo fica mais visível para a gente. Ele fica mais vívido para a gente quando, por meio da palavra, ele é exaltado, ele é glorificado, ele é pregado, ele é destacado. Então, por isso que a palavra tem que sempre ser o cerne. E, claro, a palavra sempre vai apontar para Cristo, o nosso único e suficiente mediador. E ele deve ser o ponto central do culto. Às vezes parece que é contraditório falar, olha, o ponto central do culto tem que ser a palavra. Aí depois o pastor vai falar, o ponto central do culto tem que ser Cristo. Não, isso não é contraditório, pelo contrário, isso é complementar, porque Cristo é o porquê do nosso culto, o porquê da nossa vida, o porquê da nossa adoração, o porquê da nossa fé, e Cristo se revela por meio da palavra. Cristo se revela por meio da leitura do Evangelho, por meio daquilo que ele disse, por meio daquilo que ele ensinou. Então não é contraditório. Então, se Cristo é o centro do nosso culto, ele é o único mediador, a gente tem que cultuar com base nele. Já falei isso aqui também, é uma repetição que eu estou falando, mas vale a pena. A nossa oração é com base em Cristo, o nosso louvor é com base em Cristo, a nossa pregação é com base em Cristo, as nossas ofertas são com base em Cristo, tudo que a gente faz parte de um ponto, Cristo, e sem ele nada é aceito. Então, a glória do Filho, ele disse mesmo isso, quando estava na terra, é glorificar o Pai. A glória dele é glorificar o Pai. E fora de Cristo, tudo que eu falei aqui não serve de nada, é ritual vazio, é religiosidade. Fora de Cristo, não importa o louvor, não importa o tipo de oração, o tipo de oferta, o tipo de pregação, fora dele nada importa, porque tudo está maculado com o nosso pecado, com a corrupção do pecado que habita em nós. Mas quando ele purifica o nosso louvor, ele purifica a nossa oração, ele purifica a nossa oferta, ele purifica a pregação, ele faz com que o nosso culto seja aceitável a Deus, com que o nosso culto suba com um aroma suave e agradável a Deus, as narinas de Deus, como incenso para Deus. Então, ainda que suponhamos, algumas igrejas pregam isso, que os nossos sacrifícios fossem aceitáveis a Deus, que por meio de dinheiro a gente pudesse comprar alguma coisa de Deus, nós teríamos que repetir isso eternamente, porque constantemente a gente falha, a gente peca. E nós precisaríamos a todo momento ter que estar sacrificando para aplacar a ira de Deus contra o pecado que nós cometemos diariamente. Claro, isso acontecia no Antigo Testamento. Mas a gente já explicou, o Antigo Testamento, eles viviam as sombras daquilo que haveria de vir. E quando Jesus vem, essas ofertas não são mais necessárias. Esses sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento não se fazem mais necessários, porque Cristo, na cruz do Calvário, é eficaz para salvar pecadores do inferno para qual nós estávamos indo. Então, na realidade, a oferta de Cristo, ela nos santifica e, ao mesmo tempo, ela revoga aquelas ofertas do Antigo Testamento que eram feitas. E ela
além de nos santificar e revogar as ofertas antigas, ela dá agora validade para aquilo que a gente faz hoje. Então, aquilo que a gente faz hoje para Deus só é validado porque Cristo primeiro se doou na cruz do Calvário. E aí, por meio da doação dele na cruz, nós somos santificados de uma vez por todas, é isso que diz Hebreus 10:10, uma vez por todas, e agora, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, capacitados, com o Espírito Santo habitando em nós, nós começamos a oferecer a nossa vida, atos de louvor, atos de gratidão, pedidos. Nós conseguimos nos achegar ao Pai, porque o abismo que havia entre nós foi cancelado por meio de Cristo. Então, por intermédio de Cristo, nós oferecemos o nosso culto. Repito, insistir, igual algumas igrejas fazem, em que alguns sacrifícios ainda são válidos, e aí, sejam eles simbólicos, sejam eles literais, sejam eles financeiros, é zombar, é escarnecer, é você dizer que o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. É você diminuir o sacrifício de Cristo. Então, repito, somente Cristo nos torna agradáveis ao Pai. Somente o sacrifício dele permite que o nosso culto seja bom para com Deus. Então, um novo sacrifício, seja ele de qualquer coisa, de qualquer tipo de natureza, um novo sacrifício diz o seguinte: o sangue de Cristo não é suficiente. O sangue de Cristo não valeu. Então, eu vou fazer um novo sacrifício aqui para completar o que Cristo fez. Rejeite isso, isso é heresia. Mais na frente, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz que nós, por meio de Cristo, recebemos um espírito. E ele diz que é um espírito de ousada confiança. E que por meio desse espírito nós podemos dizer Abba, Pai. Ou seja, por meio de Cristo, por meio do que ele fez na cruz, ele nos tornou tão aceitáveis que nós saímos da condição de inimigos de Deus, que é isso que diz Efésios, que nós éramos inimigos de Deus enquanto pecadores, e agora, além de perdoados, podemos ser chamados de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, e poder dizer Abba, Pai. Ele diz, o Espírito te dá confiança. Lembra que a gente tem pregado aqui, né? Um pouquinho sobre Judas também. E aí, quando Jesus fala assim na ceia, olha, um dentre vocês aí vai me trair. E aí, eles começam a falar, sou eu, Senhor. E aí, Judas diz, sou eu, mestre. E aí eu lembro lá em Coríntios que diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Ou seja, ninguém pode chamar Deus de Pai, ninguém pode chamar Deus de Senhor, ninguém confessa Jesus como o único suficiente Salvador se o Espírito não regenerar o coração. E aí Judas diz, sou eu, mestre, enquanto os outros diziam, sou eu, Senhor. Porque Judas não tinha o Espírito habitando dentro dele. Então Jesus é o único e último mediador entre Deus e os homens. Nele se cumpre o sacerdócio real e por ele nós temos acesso diretamente ao Pai. O nosso culto se torna agradável. E aí, de novo, sempre que eu falar culto, você pode sim aplicar nesse momento que a gente está fazendo agora. Mas tente sempre aplicar de forma mais ampla. Tenho falado isso aqui também muito. Aplique culto a toda a sua vida. Existe o culto público. Esse é o culto público. Portas abertas, janelas abertas. Estamos pregando, louvando, orando. É o culto público. Tem hora marcada para começar e para acabar. Mas o culto de vida não começa e nem termina. Ele é constante. Então, sempre que eu falar que o nosso culto é agradável, por meio de Jesus, aplique de forma plena. Então, enquanto ele não volta, a gente vai cultuando, seja no dia a dia, ou seja na hora marcada, no local determinado. Enquanto ele não volta, porque em Apocalipse 21, 22, diz que quando ele vier para consumar todas as coisas, não vai haver santuário. Diz assim Apocalipse 21, 22. Porque o santuário é o Senhor. Apocalipse 21, 22 está falando da Nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra. Aí diz, olha, lá não tem santuário. E aí diz, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eles são o santuário. Eles serão o nosso templo. E aí, né, sempre que a gente entra nesses assuntos, a nossa mente também voa. E eu costumo dizer que não sei explicar como é que vai ser esse negócio. Mas vai ser um negócio muito bom.
Se hoje cultuar o nosso Deus com os meus irmãos, se hoje ouvir a igreja cantando, se hoje ouvir os meus irmãos orando, já me deixa feliz e às vezes me leva a emoção, imagina quando eu estiver no céu, encontrar aqueles que já se foram, e a gente cantar junto com um coral de anjos, junto com os 24 anciãos, com os seres viventes. Não me pergunta como é que vai ser esse negócio, mas que vai ser bom, vai, e eu fico esperando a hora desse negócio acontecer. Mas, enquanto não, a gente vai cultuando em espírito e em verdade aqui. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aí é que para o nosso culto ser agradável, Cristo tem que ser o único mediador e aquele que valida, como se você tivesse alguma coisa que precisa de ser validada. Ó, isso aqui só vale se fulano der um carinho. É Cristo que valida o nosso culto, certo? Se ele não valida, não tem culto. Tem religião, tem sincretismo, tem ritual. Mas para ser culto agradável a Deus, adoração, Cristo tem que validar com o sangue dele. Segundo ponto que eu queria destacar é que o nosso culto também tem que ser na liberdade do Espírito. Ainda que sejamos tradicionais, a gente precisa afirmar isso. O culto é na liberdade do Espírito. Porém, já falei isso aqui, nos parâmetros da palavra de Deus. Espírito e palavra também não se contradizem. Espírito e palavra não são opostos. Espírito confirma a palavra, até porque foi o Espírito que inspirou os escritores a escrever a palavra. Então tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito. Então se a gente dá liberdade ao Espírito, ele vai usar a palavra. Se a gente dá liberdade ao Espírito, ainda que sejamos tradicionais, ainda que ele revele, ainda que ele nos mostre, ainda que o Espírito de forma poderosa e milagrosa opere, ele sempre vai fazer de acordo com a palavra. Ele nunca vai contradizer a palavra, ainda que ele faça algo milagroso, ainda que aconteça algo no culto aqui que a razão não explique. O Espírito jamais vai fugir, contradizer ou desmentir aquilo que ele mesmo iluminou os homens a escrever, que é a palavra de Deus. Então, o nosso culto tem que ser sim na liberdade do Espírito, lembrando que ela é conduzida pela palavra, nos parâmetros da palavra. Então, um autor chamado Marvin Vincent, ele diz assim, isso é muito legal, ele diz assim, a demanda gera suprimento. E aí quem tem mercado aqui, quem é comerciante, entende o que eu estou falando. Demanda gera suprimento. Então, assim, se tem muita gente, por exemplo, chegou a Copa, tem muita gente querendo comprar televisão, gera suprimento, aumenta o número de ofertas de televisão. Tem muita gente querendo comprar a camisa do Brasil, gera suprimento. Muita camisa do Brasil vai ser fabricada e ofertada. Só você perceber que a maior época, né, é a época de Copa do Mundo. Então, esse autor ele diz, demanda gera suprimento. E aí ele aplica isso dentro da igreja. E ele diz assim, os ouvintes, aí ele está falando da igreja, convidam, então é a demanda, e moldam os seus próprios pregadores, ou seja, o suprimento. Então, a igreja, a demanda, gera o suprimento é o pregador. E aí ele diz assim, se as pessoas desejam, aí é a demanda, um bezerro, logo vai aparecer o ministro, o pregador, com o suprimento, ou seja, o bezerro. Então, ele faz esse paralelo, querendo dizer que, ainda que a gente diga, como pode algumas pessoas estarem fazendo alguns cultos abomináveis, como pode algumas igrejas estarem se desviando tanto da palavra de Deus, ele está dizendo, o povo gera essa demanda. O povo pede por um bezerro, o povo pede por bobagem, o povo pede por falso alimento, por comida rala, em vez de alimento sólido. E aí, a demanda, o povo quer bobagem, o povo quer prosperidade, o povo quer oba-oba, gera suprimento, gera pregadores que só falam aquilo que o povo quer ouvir. Ele diz isso é muito legal. A gente tem vivido isso e a gente tem que atentar para isso. Então, aí o que acontece? A liberdade do Espírito é usada como pretexto para se pregar qualquer coisa e para fazer um culto de qualquer jeito. Ah, mas eu tenho liberdade do Espírito. Quais os parâmetros da Bíblia? E os parâmetros da palavra que o Espírito não contradiz ela? Então o que acontece é, demanda, o povo quer bobagem. Suprimento, logo aparece um lobo vestido de ovelha para dar bobagem para o povo. Não é isso que diz? Se eu não me engano, 1 Timóteo, capítulo 4. Se eu não me engano, se alguém achar antes de mim, aquela que fala que eles terão
comichões nos ouvidos, eu acho que é 2 Timóteo. Se não for primeira, é segunda, que no final dos tempos, aqui, achei. 2 Timóteo 4, na primeira não. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, você vê, esse versículo fala justamente isso que eu estou falando, de demanda e suprimento. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, essa é a demanda, não queremos sã doutrina. Aí vem o suprimento. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade. Então, a Bíblia confirma o que o autor disse aqui. Demanda gera suprimento e, pior, usam o Espírito Santo de Deus para justificar as bobagens e as heresias que eles fazem nos cultos, entre aspas. A criatividade humana, queridos, é uma bênção de Deus. A criatividade humana é um dos reflexos, eu poderia dizer até um dos atributos que Deus comunicou ao ser humano. Deus é um Deus criativo. Deus criou todas as coisas. E bota a criatividade nisso. Já viu a quantidade de flores, a quantidade de pássaros, a quantidade de eu e você que tem diferente? Já viu a quantidade de animais? Deus é um ser extremamente criativo. E ter criatividade não é pecado, nunca foi nem nunca vai ser. Mas toda criatividade, assim como todo aquilo que a gente tem que estar sujeito à vontade de Deus, tem que estar submisso à palavra de Deus. Então, pastor, eu tenho uma criatividade para isso. Benção, toda a criatividade é dada por Deus, mas a gente tem que colocar a sua criatividade dentro dos parâmetros de Deus. O culto não pode ser apenas conduzido pela criatividade. O culto não pode ser apenas conduzido pelo sentimentalismo, por aquilo que é bonito, por aquilo que é estético. O culto tem que ser conduzido por aquilo que a palavra de Deus diz, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, cuidado com isso. Pode ser muito criativo, pode ser muito bonito, mas se não é teológico, se não é espiritual, se não é racional, se não vem da palavra de Deus, se não é inspirado por Deus, se não está dentro daquilo que Deus deseja para que seja oferecido a Ele como culto, não é aceito. Já falei muito isso aqui, não quero me alongar nisso, porque eu já repeti isso várias vezes. Um exemplo muito claro disso é o exemplo de Uzá, né, que coloca a mão na arca, né? Uzá tinha uma boa intenção, ele não queria deixar a arca cair, mas nem por isso Deus aceitou aquele tipo de adoração. Deus disse, não coloca a mão na arca. Ele colocou e foi fulminado. Os filhos lá de Samuel, né, que levaram o incenso do jeito deles, Deus tinha dito como que iria o incenso. Tem um meme na internet que eu gosto muito, muito dele, que ele diz assim, os filhos de Samuel, que levaram o falso incenso, foram os primeiros a dizer, eu adoro do jeito que eu quiser. Terminaram mal. Deus respondeu, os fulminando também. Então a gente tem que tomar cuidado. Claro que Deus hoje não está matando, hoje em dia, na atual dispensação da graça, Deus não tem matado ninguém. Até porque, talvez se matasse, nem eu estaria aqui para contar o que estou contando, porque já tive lá meus erros, inclusive, com relação ao culto de Deus. Mas criatividade humana é bênção, mas é bênção submisso à palavra, porque senão vira bagunça, e aí demanda gera suprimento. Desejo por bobagem levanta pessoas para falar bobagem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O culto cristão deverá sempre acontecer na liberdade do Espírito Santo, dentro da vontade da palavra de Deus que foi revelada pelo Espírito. Não existe culto em verdade. Lembra que Jesus falou para a mulher? O Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. Não existe culto em verdade desassociado da palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Alguns teólogos aí, liberais, dizem que a palavra de Deus contém a verdade. Contém. Não. A palavra de Deus é a única verdade do crente. Manual de regra de fé e prática do cristão. Assim que eu aprendi, é assim que eu creio. E é assim que a gente tem que sustentar diante de todas as modinhas que surgem por aí. A palavra não contém. A palavra é a verdade. Adorar em espírito e em verdade. Primeiro, só adora em espírito aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Primeiro ponto. Depois, em verdade, só adoram aqueles que estão pautados na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Não podemos separar o espírito da palavra, já falei isso aqui. O espírito honra a sua palavra.
e não a minha palavra, do pastor. O Espírito vai honrar a palavra do pregador. Não. O Espírito honra a palavra dele. Então, ainda que eu, pastor da igreja, pegue um texto que foi inspirado pelo Espírito e distorça, o Espírito não vai honrar aquela distorção que eu estou fazendo. O Espírito vai honrar a palavra que ele inspirou o apóstolo Paulo, João, Mateus a escrever. Se eu, como homem, distorço, o Espírito Santo não tem nenhum compromisso com aquilo que eu estou fazendo. O compromisso dele é com a fidelidade, com a pureza das Sagradas Escrituras. Então, queridos, já falei bastante isso aqui também. Por mais impressionante que seja o culto, por mais belo que seja o grupo de louvor, por mais bonito que pareça, qualquer atitude do homem, se ela não é conduzida pelo Espírito, pautada na palavra, e se ela não é autenticada por Cristo Jesus, não serve de nada. Não serve de nada, não passa do teto. Então a gente tem que procurar saber, por meio da palavra de Deus, a melhor maneira de adorá-lo, de cultuá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo, de temer a ele, de tremer diante dele, de ser santo, de ser piedoso. É isso que a gente tem que fazer. É até insolência, né? É até loucura nós, seres humanos, acharmos que podemos ensinar ou apresentar para Deus algo melhor do que aquilo que Ele mesmo já escreveu na palavra dele. Olha, o Senhor escreveu isso aqui, Deus, mas eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Gente, você parou para pensar como que isso é ridículo? Ó Deus, vi que o Senhor escreveu um negócio aqui, que o marido não deve se apartar da mulher. Mas, pensando bem, eu tenho um pensamento diferente, acho que o Senhor deveria me ouvir. Gente, isso é loucura. Eu vi aqui que o Senhor falou que eu tenho que orar pelos inimigos, mas pensando bem, eu tenho um pensamento diferente, acho que o Senhor deveria ouvir o que eu tenho para te falar. Não existe essa possibilidade, certo? É bobagem, é presunção, é arrogância, achar que a gente tem algo para ensinar a Deus. Ele já nos ensinou e a palavra dele está aqui, completa. Terceiro ponto que eu queria salientar nessa noite é que Cristo é o mediador e aquele que autentica o nosso culto. O segundo é que o nosso culto tem que ser na liberdade do Espírito, pautado pela palavra, né? Tem uns desenhos na internet que alguns teólogos desenham e eles dizem que o nosso culto, né? Ele está aqui nesse corredor e aí eles colocam a palavra de Deus, né? Como se fossem as barreiras para que a gente não vá para lá nem para cá, a gente siga reto. Ou seja, a palavra de Deus serve para nos manter no caminho certo da adoração que Deus deseja. Então, para a gente terminar aqui, o terceiro ponto que eu queria falar é que a gente, diante de tudo isso que eu falei, a gente tem que começar a exercitar dentro de nós prazer na obediência a Deus. Parece que não faz muito sentido isso com a relação de culto, de adoração, mas o que eu quero dizer, e eu vou explicar um pouquinho aqui, o que eu quero dizer é que quando a gente exercita dentro de nós um espírito quebrantado, quando a gente exercita dentro de nós um coração submisso, quando a gente exercita dentro de nós a palavra como nosso guia, como nosso condutor, quando a gente faz isso, a gente passa automaticamente a ter prazer na adoração ao nosso Deus. É muito lamentável, e aí também aqui eu não estou sendo extremamente radical, porque eu sei que existem altos e baixos, eu sei que existem fases, mas é lamentável que existam cristãos que não sentem prazer em louvar a Deus. E não estou dizendo se você cantar alto, se você cantar baixo, se você ser afinado. Não estou dizendo do estilo de louvor que você gosta. Mas tem crente que acha que é possível não ter prazer em louvar o seu Deus. Tem crente que acha que é possível não ter prazer de participar de uma reunião de oração ou de orar ao seu Deus. Tem gente que acha que é comum não ter prazer em vir à igreja quando se pode. Eu sei que às vezes você não pode. Mas se você não tem prazer em servir ao seu Deus, recordo-me aqui de uma frase que eu falei há um pouco tempo aqui. Se você não tem prazer em servir o seu Deus aqui, por 1h15, 1h30, 1h40,
O que te faz pensar que você vai querer adorar o seu Deus na eternidade, eternamente, para ser redundante? O que te faz pensar? Se você não gosta, tudo bem, talvez você não goste do tipo do culto que existe nessa igreja, amém, olha e peça para Deus te levar para outra. Mas se você não gosta de cultuar o seu Deus por 1 hora, 1 hora e meia, o que te faz acreditar que você vai querer cultuar Ele para sempre no céu? Talvez o céu não seja um lugar bom para você, partindo dessa premissa. Se você não tem prazer, e aí também não estou falando de perfeição, porque eu sei que a gente é pecador e falha, mas se você não tem prazer e não deseja buscar santidade, se afastar do pecado, o que te faz pensar que no céu você vai se sentir bem? Porque lá não tem pecado, lá só tem santidade. Então não estou falando de perfeição, reconheço as minhas fraquezas, as minhas falhas, sei que tem dias que é difícil, são difíceis de vir ao culto, dias que a oração nem chega à boca, eu sei disso tudo, mas eu estou falando de uma vida, estou falando de constância, falando de constantemente você não ter desejo dessas coisas. Se você não tem desejo nisso, meu irmão, é triste e é perigoso. Talvez você esteja caminhando para o inferno, ou talvez você nunca tenha sido regenerado. E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que tomar cuidado com isso, certo? De novo. E quero que fique bem claro aqui. Não estou condicionando a salvação de ninguém aqui a vir no culto, não. Porque a gente sabe que ninguém é salvo porque vem no culto, tá? O ladrão da cruz foi salvo sem ir em nenhum culto. Sem dar dízimo, sem dar oferta, sem dar nada. Mas eu estou dizendo que se a gente tem uma vida cristã, a gente tem que tentar, dentro do possível, sempre que possível, corresponder a Deus, tendo alegria, prazer e amor em obedecê-lo. E isso se personifica no momento de culto. Ah, pastor, eu amo muito a Deus. Ah, pastor, olha, Deus sabe como eu sou temente. Ó, pastor, Deus sabe. Em que momento isso se torna visível? Em que momento isso se torna real? Em que momento isso sai do coração e vira prática? Se você nunca ora, se você não tem prazer em ler a Bíblia, se você não tem prazer em santidade, se você não tem prazer em adorar o seu Deus, em louvar o nome dele, em bendizer o nome dele, isso que você está falando que está aqui, meu irmão, é conversa para boi dormir. Tem que virar prática. Tem que ser real. Tem que ser real. Certo, queridos? O que Deus revelou na Bíblia dele e registrou tem um objetivo expresso. Vamos ler lá em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, 29. Tem lá dizendo o que é para a gente fazer com aquilo que foi revelado, com aquilo que está na Bíblia, com aquilo que está escrito. O objetivo é dado por Deus. Ele não escreveu a palavra dele à toa. Deuteronômio 29, 29 diz assim. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então, até aí, beleza. As coisas encobertas pertencem a Deus. Então, eu não tenho que ficar buscando aquilo que está encoberto. Não tenho que ficar correndo atrás daquilo que está encoberto. Se Deus não quis me revelar, o problema é dele. Não quis. Está encoberto, pertence a ele. Mas olha o que a Bíblia diz com relação às coisas que estão reveladas. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre. Aí olha o objetivo, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o objetivo é para que a gente cumpra. Então, não basta ouvir, não basta meditar, tem que conduzir à prática. Tem que conduzir a boas obras, a atitudes, a ações. É claro que, de novo, o interior, o sentimento, o coração faz parte. Mas se isso não está virando prática, atitude, ação, não está servindo de nada. A obediência a Deus tem que ser exercida constantemente, diariamente. Salmo 17, versículo 4 e 5 diz assim: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Então o salmista diz, olha, pela palavra dos lábios de Deus, eu tenho me guardado
dos homens violentos e dos lábios violentos. Tenho me guardado do caminho deles. 5. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Então ele diz, olha, os meus passos, as minhas atitudes, as minhas ações, a minha prática diária, os meus passos não resvalaram. Eles permanecem firmes, porque estão na vereda da justiça. Então, quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente se submete a adorar a Deus, a servir a Deus, a obedecer a Deus, Ele vai criando dentro de nós esse prazer, essa alegria e esse desejo que sempre cresce. Repito, pode haver momentos de tristeza, de desânimo e às vezes de falta de vontade, mas constantemente isso não acontece na vida dos crentes, não acontece. Por isso, o salmista Davi, no Salmo 40, disse assim, 48, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, para Davi não era penoso, para Davi agradava fazer a vontade do Deus dele, porque dentro do coração dele estava a lei. Então, para que a gente faça isso, né, queridos, é claro, o Espírito tem que estar nos movendo dia após dia. Sem o Espírito vai ficar complicado, né? Se for pela vontade da nossa carne, vai ser difícil. Ainda, dentro dos Salmos, né? Salmo muito conhecido que fala da importância da palavra de Deus, Salmo 119, traz muitos versículos bons. Vou ler alguns aqui rapidamente, só de forma para elucidar, mas não precisa abrir não. Salmo 119, 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Dentro do Salmo 119, versículo 24 agora, diz assim, com efeitos, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então a palavra de Deus para o salmista era conselheiro e testemunho. Versículo 47, ele diz assim, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo os teus mandamentos. Versículo 77 diz assim, baixem sobre mim as tuas misericórdias, dias para que eu viva, misericórdias, repito, desculpa queridos, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Versículo 92 diz assim, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Versículo 111 diz assim, os teus testemunhos recebi-os por herança, recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem prazer no coração. E ainda tem aí o versículo 143, versículo 174 e outros versículos, não vou citar por causa do nosso horário. Então, a gente só pode se alegrar, a gente só pode ter prazer, a gente só pode se sentir feliz nas veredas da justiça do nosso Deus, quando a palavra dele tem sido guardada no coração e tem regenerado o nosso coração. Sempre cito nas minhas orações a palavra do apóstolo Paulo em Romanos, quando ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas convenhamos, vamos ser muito honestos, à primeira vista, num primeiro momento, a palavra de Deus nem sempre, a vontade de Deus nem sempre é boa. Agradável, nem sempre. Porque aos nossos olhos a gente queria a nossa vontade, a gente queria o nosso desejo, a gente queria aquilo que está na nossa mente, aquilo que a gente já tinha escolhido. Então, para que a gente diga com sinceridade, Senhor, tua palavra é boa, perfeita e agradável, tua vontade é boa, perfeita e agradável, tem que haver muita submissão, muita humilhação, muita obediência. O Espírito Santo tem que vir ali e nos domar. O Espírito Santo tem que pegar a nossa vontade e falar, senta aqui no teu lugar. Tem vontade não, diante de Deus, você senta aqui e a vontade de Deus prevalece. O Espírito Santo tem que vir na nossa mente e falar, para, está pensando demais. É Deus que decide. O Espírito Santo tem que vir na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso impulso, na nossa personalidade e falar, para, segura a onda aí. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não a tua. Porque se deixar, a gente quer impor a nossa. Então, queridos, se não houver muita presença do Espírito Santo e palavra de Deus, a gente não vai se sujeitar.
Então a nossa adoração tem que ser aperfeiçoada dia a dia por meio da palavra de Deus, do Espírito Santo, de Cristo Jesus. Somente assim o nosso culto total vai ser agradável a Deus. Uma vez que o nosso culto for agradável a Deus, automaticamente ele vai ser agradável a gente. Ah, pastor, então o culto tem que ser horrível? Não, não, queridos. O culto não tem que ser horrível. Queira Deus que a gente possa melhorar cada vez mais e prestar um culto cada vez mais agradável. Mas, em primeiro lugar, o culto é agradável a Ele. E depois, em resposta ao que Ele tem recebido, Ele derrama sobre nós também sentimentos de prazer na igreja dEle, no culto, no momento que a gente está vivendo. Então, a gente busca aperfeiçoamento para agradar a Deus. Em segundo plano, Deus responde e a gente se sente feliz também, certo? Precisamos aprender a pensar, sentir, desejar biblicamente, espiritualmente, vendo além do que os nossos olhos podem ver, indo além do que às vezes até mesmo o nosso sentimento diz, porque às vezes o coração engana. Ah, pastor, mas eu estou sentindo o desejo, o meu coração está dizendo não, 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 não. Não se deixe levar pelos seus olhos, não se deixe levar pelo seu coração, não se deixe levar pelo seu intelecto, se deixe levar pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Aí sim a gente vai estar no caminho certo. Porque se você for pelo seu desejo, pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você vê, vai cair e vai se arrepender. Então a palavra de Deus é toda boa, não tem contraindicação da palavra de Deus. Não existe ninguém que obedeceu Deus até o último segundo e foi repreendido por isso. Não existe ninguém que obedeceu Deus até as últimas consequências e se frustrou. Não existe. Não existe um missionário nos países perseguidos que obedeceu a Deus até a morte, que quando acordou falou, me frustrei. Eles acordaram na glória junto com Deus Todo-Poderoso. Então, a obediência, ainda que vá até a morte, como a gente vê alguns cristãos dando a sua vida por Cristo, jamais vai ser desmerecida ou repreendida. A obediência sempre vai ser recompensada com graça, bênção, amor, misericórdia do nosso Deus. Sempre vai ser, obediência sempre vai ser recompensada e nunca repreendida. Então a palavra de Deus e suas promessas permanecem para sempre, e aqueles que a obedecem contemplarão essas promessas. A salvação é pela graça, já falei isso, mas a nossa gratidão se transforma em santificação. Desobediência, por outro lado, é pecado. Infelizmente, essa geração que a gente tem encontrado aí, de algumas igrejas, tem caminhado pela desobediência. E aí, querido, superstição, idolatria, misticismo, sabe? Isso é pecado. Eu falei num outro estudo aqui que a Bíblia chama isso de adultério espiritual. A Bíblia diz que aqueles que prestam um culto desagradável a Deus, ou aqueles que adoram a outros deuses, cometem adultério espiritual. Se prostituem espiritualmente. A Bíblia usa essa palavra. Então, cuidado com isso. Não nos iludamos. O amor a Deus tem que ser mais do que um sentimento. Tem que ser um amor obediente. Eu amo, eu obedeço. Eu amo, eu sirvo. Eu amo, eu adoro. Eu amo, eu pratico a sua palavra. Eu amo, eu ando nos seus preceitos. Eu amo, eu tenho temor e tremor a Ele. Então, amor a Deus é mais do que sentimento. Amor a Deus é obediência, é submissão, é adoração, é prática. Isso é amor a Deus. E, infelizmente, alguns crentes têm achado que amor a Deus reside apenas em sentir. Então, meus irmãos, caminhando para o final, o que Deus requer da gente é fidelidade. E nada mais do que isso. Fidelidade à sua palavra, que foi revelada e nos é avivada a cada vez que a gente lê e escuta a pregação pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela é vocacionada, ela é chamada para prestar um culto a Ele. Então, no culto a Deus que a gente faz aqui, nossos cânticos, nossa oração, nossas ofertas, a pregação, tudo que é feito aqui é exigido por Deus. Mas mais do que isso, e eu repito, mais do que dinheiro, mais do que canções, mais do que orações, entregue a sua vida a Deus todas as vezes que você chegar aqui.
E não só aqui. 24 horas, entregue a sua vida, ofereça a si mesmo nas mãos dele, como vasos na mão do olheiro, para que ele faça o que ele quiser. Somos chamados para essa gloriosa tarefa, adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Cultuar é a maior missão da igreja. E aí entra uma última contradição que eu queria salientar aqui, que eu também já comentei um pouco com os meus irmãos. Falei até numa pregação aqui de domingo, que a igreja tem se especializado em evangelizar, mas a igreja não tem se especializado em discipular. Falei disso quando Jesus disse para Pedro: Pedro, você, quando se converter, fortalece os teus irmãos. Aí eu disse: está vendo? O que Jesus está dizendo para Pedro é: discipule, edifique, exorte, ensina, admoesta os seus irmãos. E hoje as igrejas têm se contentado em ganhar pessoas, mas não discipulam, não ensinam. Então, quando a gente está também reunido na igreja, no culto, o nosso objetivo primeiro, queridos, não é evangelizar. O nosso objetivo primeiro não é alcançar pecadores. O nosso objetivo primeiro é adorar ao Deus vivo que se faz presente no meio do seu povo. É adorar. E como consequência dessa adoração, pecadores se arrependerão, se converterão e virão a fazer parte do corpo de Cristo Jesus. Então hoje as igrejas têm se especializado em cultos de evangelismo ou em cultos de satisfação, para a pessoa sair daqui: poxa, que culto bom, como eu fiquei satisfeito. E a gente tem esquecido que a base do culto é para glorificar, exaltar, adorar por aquilo que ele é, independente se teve conversão, independente se as pessoas saíram daqui: pô, hoje o culto foi muito bom, hoje eu estou muito satisfeito, hoje o louvor era um louvor que eu gosto. Independente disso, se Deus foi adorado, o culto surtiu o efeito para qual era. Mas Deus é tão bom que durante o culto ele também nos satisfaz e converte pecadores. Mas cuidado, o culto é para adorar o nosso Deus. Dentro dessa visão, né, limitada de que o culto é para satisfazer, ou para alcançar, ou para encher a igreja, sabe? O louvor, o sermão, a oferta, os dízimos, a oração, é tudo irrelevante, desde que alguém se converta, desde que a pessoa saia satisfeita. Se a pessoa for satisfeita, vai voltar domingo que vem, show. Não interessa o restante. Não interessa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. O culto é dele. O culto é para ele. A igreja é dele. Eu falo isso, repito isso aqui constantemente, para que a gente jamais esqueça e se afaste disso. Então, Deus deve ser adorado toda vez que a gente se reúne. O nosso culto deve ser essencialmente um ato de glorificação a Deus, um reconhecimento da sua majestade, da sua graça e da sua glória em nos salvar, e nos permitir ser vasos de honra na mão do Olheiro. Amém?